Nós vamos falar hoje sobre o segmento pré-natal de bebês com diagnóstico de trissomia do cromossomo 18. Atualmente, como nós temos métodos, inclusive não invasivos de rastreamento, que são muito poderosos, com uma alta sensibilidade, uma alta especificidade, é cada vez mais comum o diagnóstico bem cedo, já no primeiro trimestre, de bebês com trissomia do cromossomo 18. Se antigamente muitos bebês tinham esse diagnóstico já no parto, atualmente torna-se cada vez mais comum esse diagnóstico precoce na gestação. E isso é muito bom porque permite às famílias fazerem escolhas e se prepararem para receber o bebê e o que deve ser oferecido, que cuidados devem ser tomados quando existe esse diagnóstico na gestação. O que a gente pode oferecer para essa família, para esse bebê, durante a gestação? O principal ponto a ser pensado é que o cuidado deve ser individualizado. Apesar da gente saber que existe uma alteração no cromossomo que causa a trissomia do cromossomo 18, são 3 cromossomos 18, cada bebê com trissomia do cromossomo 18 vai ter manifestações únicas, manifestações que são próprias a ele. Então, algumas crianças podem ter malformações muito graves, é comum que as crianças tenham malformações. Outras crianças podem não ter malformações, ter só algumas características mais leves. O tipo de malformação é muito variável também. Então, é muito importante a gente avaliar cada bebê, avaliar cada criança, cada feto e adequar o segmento às características daquela criança e às características daquela gestante, porque a gestante também é única e pode ter características individuais. Algumas gestantes vão ter hipertensão, outras vão ter diabetes gestacional, outras não vão ter nenhuma doença gestacional, algumas já têm filhos, outras não têm. Então, como isso tudo é muito variável, extremamente importante que a gente adeque o cuidado, Então não existe uma fórmula única de segmento pré-natal para bebês com trissomia do cromossomo 18, e sim uma investigação minuciosa que vai fazer com que nós saibamos quais são as características desse bebê e as características dessa gestante para que a gente possa adequar o segmento e oferecer o melhor segmento possível. De forma geral, o que nós nos preocupamos no segmento pré-natal? Primeiramente, diagnóstico de malformações, que vai fazer com que nós possamos nos preparar para que essa criança seja recebida. O preparo do parto é muito importante. Um outro ponto que a gente vai se atentar durante o segmento pré-natal é a avaliação de risco para a prematuridade. Então, nós sabemos que fetos com trissomia do cromossomo 18 têm uma incidência maior de prematuridade. Então, essas crianças têm tendência, entre aspas, a nascer antes da hora. De que forma nós vamos acompanhar para avaliar o risco de prematuridade? Uma das formas que já é amplamente utilizada, não só para fetos com trissomia do cromossomo 18, mas para todas as gestações, é a medida do colo do útero. Então, com a medida do colo do útero, nós vamos saber se essa gestante tem um risco aumentado de prematuridade. Existem medidas para prevenção de prematuridade. O uso da progesterona é uma medida que já é conhecida, já é sabida, como potencialmente reduzindo o risco de prematuridade. Então, é algo que a gente vai pensar, é algo que nós vamos nos atentar nesse segmento, é algo que deve ser atentado. Outro ponto importante que deve ser considerado no segmento é que os bebês, os fetos com trissomia do cromossomo 18, têm muito frequentemente, se não todos, restrição de crescimento. Eles crescem menos do que uma criança que não tem a trissomia do cromossomo 18. Então, o crescimento ele é menor. E isso nós precisamos acompanhar, não só pelo crescimento, mas porque muitas vezes essa restrição de crescimento vem associada à alteração no fluxo da placenta, à alteração no Doppler. Então, nesse contexto, é importante que nós possamos escolher o melhor momento do parto para essa criança, Sempre considerando todas as variáveis,
o crescimento do feto, como está o Doppler, a presença de malformações, o tipo de malformação, se essa criança tiver malformação. Então, nós vamos adequar todo o cuidado considerando as características desse bebê, né? As características dessa criança e da gestação. Algo que sempre chega como perguntas e que pode gerar dúvidas, né, é que algumas crianças podem ter doenças com indicação para cirurgia fetal. Então, as indicações de cirurgia fetal, elas são bem precisas, são bem pontuais e é importante nós lembrarmos que as cirurgias fetais, infelizmente, não têm benefício para todas as doenças, né? Então, caso exista alguma dúvida sobre se o seu bebê tem indicação ou não para cirurgia fetal, é muito importante que isso seja conversado com um especialista, né? Para que seja identificado se as características da doença do seu bebê entram nas características para as quais a cirurgia fetal tem benefício. É muito importante que a gente pense isso, porque fazer uma cirurgia sem evidência de benefício não é benéfico e pode ser maléfico. Então, quando existe indicação, claro, a cirurgia é um excelente caminho. Quando não existe indicação, a cirurgia não deve ser realizada, porque ela pode sim, inclusive, piorar as coisas. Outro ponto importante que deve ser considerado nesse cuidado durante a gestação de bebês com trissomia do cromossomo 18 é todo o preparo da família para receber essa criança. A gente sabe que a criança tem uma doença grave, a gente sabe que é uma criança que vai precisar de cuidados, a gente sabe que é uma criança que vai precisar de toda uma estruturação da família, né? É importante que a família se prepare para recebê-la e prepare também toda a comunicação com as outras crianças em casa, com os avós, pensando em cada detalhe, pensando muito também em como viver o dia de hoje, né? Que a gente sabe que é uma criança que vai precisar de cuidados e como sempre na vida, né, que a gente não pensa nisso todo dia, a gente sabe que é uma criança que a gente não sabe quanto tempo ela vai viver, né? Podem ser muitos anos, podem ser alguns dias. Então, incluir nesse preparo todo, nesse processo, uma vivência de cada dia, então a gente conversa muito com os pacientes, né? Eu converso muito com as pacientes de que o dia de amanhã a gente se prepara para ele e a gente não sabe como ele vai ser, mas a gente sabe como é o dia de hoje, né? Então a gente sabe que hoje o bebê tá aqui, a gente sabe que hoje ele chuta, ele mexe, ele tem as características que ele tem, né? Se é uma criança que chuta muito, é uma criança que chuta menos, é uma criança que gosta mais de ficar do lado direito ou esquerdo. É importante que a gente possa fazer fotos durante a gestação, se for importante para a família. É importante que a gente faça chá de bebê durante a gestação. Quais são os rituais? Se é uma família católica, a gente acha importante preparar algum ritual durante a gestação. Que tipo de música a família gosta de ouvir, a criança gosta de ouvir? Tem lugares especiais que a gente quer ir com o filho na barriga ainda. Então isso tudo é importante, né? Pensar nisso tudo. Eu acho que mais do que em todos os momentos da vida, a gravidez é um momento em que a gente pode curtir o filho ainda protegido dentro do útero, né? Apesar de ser tudo muito difícil pensar lá no futuro, em como vai ser depois do parto, em o que vai acontecer depois do parto, curtir cada momento da gestação é algo também muito importante. Então, o que eu queria deixar de mensagem é que a gestação de um bebê com trissomia do cromossomo 18, ela pode e deve ser uma gestação preparada, com todos os cuidados individualizados. Como eu disse, cada criança é única e vai ter características únicas e que vão fazer com que essa criança seja recebida da melhor forma possível, né? Que a gente aumente as chances, diminua os riscos e cuide da criança e da gestante, preparando a chegada dela em tudo o que é possível nós prepararmos, né?